Eu é que agradeço o convite da Farmácia Clínica, do Hospital 9 de Julho. Estou muito feliz em estar aqui e especialmente por reencontrar antigos alunos, né, que agora são profissionais que eu respeito muito. E eu gostaria realmente que eu pudesse contribuir com algum conhecimento da farmacocinética clínica. Com esse intuito, eu estou aqui. É um pouco desafiador reunir todos os conhecimentos numa palestra de 45 minutos, né, por volta de 1 hora, talvez, com a discussão. Por isso, eu fiz alguma coisa um pouco densa, que tenta contemplar muitos dos conceitos, né? A ideia é revisitar o que vocês já tiveram e talvez promover alguns conhecimentos novos, tá bom? Muito bem. Então, a farmacocinética, ela é parte da farmacologia, a parte, digamos, a irmã esquecida, porque a farmacodinâmica, ela teve sempre muito protagonismo, né? Mas a farmacocinética, se não fosse ela, a gente não teria o resultado terapêutico. A farmacocinética, então, é uma parte da farmacologia, mas a farmacocinética pode ser dividida em farmacocinética básica e farmacocinética clínica. Em geral, a gente tem na graduação, os cursos de saúde, em geral, tem na graduação, a farmacocinética básica, porque a diferença entre elas é que a básica ela está mais preocupada com mecanismos pelos quais, por exemplo, um fármaco passa de um compartimento para outro, como ele é excretado, como ele é metabolizado, aquela equação de Henderson-Hasselbalch que relaciona pKa e pH, né? Então, esses conceitos que são muito importantes, mas que eles não têm uma aplicação direta na clínica. E aí entra a farmacocinética clínica. Ela visa, por exemplo, um dos objetivos precípios dela é estabelecer a posologia, os regimes terapêuticos, tá? Então, tanto as doses de manutenção quanto doses de ataque são pautadas no conhecimento do movimento do fármaco dentro do organismo do ser humano. É algo que tem muito mais completude do que a farmacocinética básica. Então, partindo desse pressuposto, de um objetivo da farmacocinética clínica, nós vamos ter duas abordagens principais. Uma abordagem é aquela que faz com que a posologia, eu vou mudar aqui, é difícil segurar os dois ao mesmo tempo, né? A arte, não treinei isso. Então, um pressuposto da farmacocinética clínica é que o medicamento ele já saia para o mercado, ele já saia para o consumidor com as posologias definidas, né? Então, a gente já tem quantos miligramas, de quanto em quanto tempo o medicamento tem que ser usado para ele realmente dar o melhor resultado terapêutico. Então, a gente parte disso, né? Nenhum medicamento vai sair sem um estudo de quanto seria necessário para a gente obter o resultado terapêutico. Nesse sentido, o que se estuda e o que se estabelecem são parâmetros farmacocinéticos populacionais. Porque a ideia é que eles funcionem para a maioria das pessoas, para a maioria da população. Então, são estabelecidos com base em meia-vida populacional, volume de distribuição populacional, clearance populacional. Tá? No entanto, nem todo mundo vai responder dessa forma, né? Nem todo mundo é igual ao paciente médio. E aí é que entra uma outra parte muito importante da farmacocinética clínica, que é o tratamento individualizado para o paciente, de acordo com suas características, de acordo com as suas necessidades. Nesse caso, é possível estabelecer a meia-vida de um medicamento para aquele paciente, um VD para aquele paciente, clearance para aquele paciente. Tá? Então, seria uma possibilidade de individualização da dose conforme as características individuais daquele paciente, as comorbidades, etc. Então, vamos começar.
a faixa terapêutica. A faixa terapêutica é um paradigma, né? Então, a faixa terapêutica, ela define duas concentrações que são concentrações é, é, dentro das quais você tem que planejar um regime de doses para que alcance essas concentrações e se mantenha nelas. Tá? Isso é um paradigma. E aí, de onde vêm essas duas concentrações, a mais baixa e mais alta? Elas vêm, em geral, das curvas dose-resposta do medicamento. Então, vejam, observação populacional. Quando a gente vê essa curva verde, significa a curva do efeito terapêutico. Essa curva vermelha do efeito tóxico. Um efeito tóxico que se queira evitar, tá bom? Porque existe a gente chama de efeito tóxico algum que a gente priorize não ter na população. Porque os outros que a gente aceita ter não se chamam tóxicos, se chamam reação adversa ao medicamento. São aqueles que estão dentro da faixa terapêutica. É uma convenção, né? Então, aí a gente aceita tê-los e tenta manejar. Mas o efeito tóxico é aquele que você quer evitar. Então, de onde vem essa faixa? A concentração inferior, ela vem da dose que faz efeito para 50% das pessoas. Veja que eu estou falando em concentração e estou falando em dose, são coisas diferentes, tá? Mas aqui, quando eu estabeleço na curva dose-resposta, significa a dose que faz efeito anticonvulsivante, um efeito hipoglicemiante, um efeito antipertensivo em 50% dos pacientes. É um corte, é uma mediana, tá? Essa dose eu vou ter como dose que vai me nortear para concentração inferior. Então, o link entre dose e concentração é que dose se espalha para um volume e leva a uma concentração. Então, aqui eu tenho uma concentração inferior. Quanto ao efeito tóxico, eu não quero que tenha efeito tóxico em 50% da população. Eu quero que o mínimo possível seja atingido. Então, a dose que a gente escolhe para ser a dose que vai nortear a concentração superior é a dose que faz efeito para 5 a 10% dos pacientes como efeito tóxico. Tá? Essa é a faixa terapêutica. Em geral, então, essa janela está entre a DE 50 e a DT de 5 a 10%. Agora, vamos imaginar que a gente queira chegar na faixa terapêutica. E aí que entra a farmacocinética clínica. Se eu sei a faixa terapêutica, e assim que quem planeja a farmacocinética clínica, tem que saber onde quer chegar. Porque eu estou pensando no meu alvo farmacocinético. Tá? Então, dado que meu alvo farmacocinético são dois limites de concentração, dentro da qual eu vou querer que minhas concentrações oscilem, eu vou planejar quantos miligramas de quanto em quanto tempo eu preciso dar para ele chegar dentro dessa faixa terapêutica e se manter dentro dela. E aí, vocês veem, né, que eu tenho dois tipos eu tenho dois tipos de administração aqui, uma infusão estendida. Então, se eu conseguir dar uma infusão estendida, significa que eu coloco uma velocidade constante de administração, as concentrações vão aumentar e elas vão estabilizar. Elas vão estabilizar quando a velocidade que eu coloquei de administração for igual à velocidade de eliminação do fármaco, tá? Então, isso se chama CSS, concentração de steady state. É a concentração na qual as velocidades se igualam. Mas eu não preciso dar uma infusão contínua ou estendida para isso. Eu posso fazer infusões intermitentes. E eu vou, da mesma forma, chegar na CSS, mas eu vou chegar na CSS que vai ter oscilações. Então, aqui é uma CSS max, aqui é uma CSS min, que é também concentração de pico e vale. Então, como alcançar essa concentração de estabilização?
nós usamos a dose de manutenção. A dose de manutenção, ela é a CSS média, essa aqui que eu quero encontrar, vezes o clearance do fármaco, tá? Do medicamento, vezes o intervalo entre doses. O intervalo entre doses a gente chama de tal. Então, se eu multiplicar apenas a CSS pelo clearance, eu tenho uma velocidade de administração e de eliminação que são iguais, tá? Agora, se eu não for dar continuamente, eu multiplico pelo tal e eu vou dar, por exemplo, aqui, 8 vezes a dose de manutenção aqui, ela vai cair, eu vou dar de novo 8 vezes, ela vai oscilar e ela vai chegar num ponto que a oscilação dela é constante. Significa que toda dose que eu dei aqui, eu perdi aqui. Eu dei uma dose e essa dose foi perdida. Isso é estabilização por definição. Eu dei e eu perdi exatamente essa dose. E aí eu vou querer entrar nisso, tá? Eu vou falar do clearance, de onde ele vem, de onde que é essa medida, tá? Porque isso não é o clearance de creatinina, é o clearance do medicamento. Eu vou tratar de onde ele vem. Mas antes disso, eu só vou fazer um pit stop aqui para dizer que a dose de manutenção, eu estou imaginando que ela seja IV por essa fórmula. Porque se for oral, eu tenho que corrigir. Eu tenho que corrigir pela biodisponibilidade do medicamento. Então, a dose de manutenção oral, ela tem uma fórmula que significa o seguinte: é a dose IV dividido por F. F é a biodisponibilidade. F é a fração do fármaco que você administra o medicamento, ele consegue chegar na circulação sanguínea, tá? Então, o F, ele é dado por uma razão entre a curva que eu administrei o medicamento por via intravenosa e a curva que eu administrei o medicamento oral. Se eu fizer uma razão dessas áreas, eu vou obter o valor de F. O F, ele representa a fração que eu consigo, então, que alcance a circulação sistêmica, né? Nesse caso, seria 50%, e aí eu corrijo a dose IV. Aqui vai ficar 50%, ou seja, 1/2, a dose oral tem que ser o dobro da IV, tá? Ela tem essa função. Agora, voltando, quero falar sobre o clearance. O clearance, como que se obtém lá na pesquisa clínica? Porque a ideia é que aquilo vai da população, né? Vai reger as doses de manutenção que vão para o medicamento, para a bula do medicamento. Se administra uma dose para um voluntário e se mede a área que essa dose promove, área sob a curva. A área tem uma característica muito importante, né? Aqui, e também quando você faz vancocinemia e vê a área significa o seguinte: é a soma de todas as concentrações, tá? Isso é bem importante. Então, aqui abaixo, né, na realidade, eu tenho todas essas concentrações caindo quando eu administro faço uma administração intravenosa, e se eu calcular a área embaixo dessa curva, eu tenho a soma de todas as concentrações, tá? Que isso é definido matematicamente, é a integral da função que rege o decaimento dessa curva, tá? É a integral dessa exponencial aqui. Mas como é que a gente sabe, então, o clearance do medicamento? O que a gente faz é, você dá uma dose, vê a área. Dá o dobro da dose, vê a área. Dá aqui o quádruplo da dose, vê a área. E aí você vai tentar perceber qual é, então, o que eu posso colocar aqui na fórmula, né? A dose e a área. A dose e a área. Isso me dá a fórmula do clearance. Nesse caso, deu 4, tá? O clearance é 4. O clearance que você acha para aquele medicamento populacional no up-to-date é dessa forma. E aí, muitas vezes, né? Pode haver outros procedimentos. Se eu tiver, porque eu posso ter só uma dose, e eu tenho uma área e deu 4, eu falo que o clearance é 4 se eu usei essa dose. Mas o fato de eu ter testado várias doses e ter se mantido constante o clearance,
Isso me diz que esse fármaco obedece uma farmacocinética linear, que é uma terminologia muito utilizada e importante da gente saber se é ou não um fármaco que tem cinética linear. Cinética linear, o clearance é constante, tá? Então, ainda no clearance, a definição de clearance é o volume de sangue limpo do fármaco por unidade de tempo. E a gente mede, em geral, em litro por hora. Ele é tabelado, ele é populacional e não muda com a dose. Ele é constante para o fármaco. O clearance do fármaco não é sinônimo de clearance de creatinina. Embora às vezes a gente use como substituto, isso acontece em situações muito especiais. Por exemplo, quando o clearance se dá simplesmente pela excreção renal. Aí pode coincidir. Mas se não, esse clearance é por todos os modos como o fármaco pode ser eliminado, né? Como o sangue pode ser limpo desse fármaco. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de clearance. O clearance pode variar bastante. Então, aqui a gente tem um clearance, por exemplo, da digoxina, 7 litros por hora, morfina, 63 litros por hora. E aqui a gente vai falar de um outro parâmetro farmacocinético. Se eu tenho a faixa terapêutica e o objetivo da farmacocinética clínica é alcançar e se manter na faixa terapêutica, você vê que demora um tempo para chegar na faixa terapêutica. Se eu quiser apressar esse tempo, precisar um efeito mais rápido, eu uso a dose de ataque. A dose de ataque, então, colocaria o fármaco já na faixa terapêutica, ou bem próximo dela, tá? Para isso, a gente usa uma outra fórmula, que é a dose de ataque, é a concentração que eu quero alcançar vezes o volume de distribuição. É uma outra fórmula. Então, o que eu tenho? Eu tenho clearance e VD. O clearance é necessário para calcular a dose de manutenção, o VD é necessário para calcular a dose de ataque. Só desculpa, o volume de distribuição, só aprofundando um pouco mais dele, que também é muito interessante, porque ele é muito mal entendido, tá? O volume de distribuição, ele não existe, ele é fictício, mas na farmacocinética clínica, você não está preocupado com olhar a existência de alguma coisa, você quer um resultado, você quer poder calcular uma dose de ataque. Então, você quer um parâmetro funcional, e é isso que ele é. Tá? Então, o volume de distribuição é o seguinte: nós, lá na pesquisa clínica, nós damos uma dose e a gente vê a primeira concentração alcançada. No caso aqui, eu dei uma dose de 25 miligramas e a primeira concentração alcançada foi 0,25. Eu dei 50, foi meio. Dei 100, foi 1. Dei 200, foi 2. Então, se eu olhar aqui para facilitar, quando eu dei uma dose de 100 miligramas, eu obtive a primeira concentração 1 miligrama por litro. Isso quer dizer que é como se essa dose de 100 ela se distribuísse num volume de 100 litros. Certo? Volume de 100 litros. Ninguém tem 100 litros, mas não é esse o objetivo do volume de distribuição. O objetivo é fazer uma relação. Quando eu dou uma dose, eu alcanço qual concentração? Isso equivaleria a quanto de volume? Tá? É essa a ideia. Porque daí, novamente, ele vai ser tabelado e eu posso usar. Porque se eu quiser, por exemplo, chegar a uma concentração de 0,75, eu uso 75 miligramas. Já está dentro da concepção que eu posso usar na prática isso. Tá? Então, o volume de distribuição não tem nada a ver com o volume que existe de líquidos no organismo, não tem nenhuma relação com isso. Então, a definição de volume de distribuição é o volume no qual o fármaco deveria se distribuir para que a concentração inicial fosse a observada. Unidade dele é litro, porque é um volume. Ele é tabelado para cada fármaco, ele é populacional e não muda com a dose.
A gente viu que foi aumentando a dose, ele continuou sempre igual, 100 litros. E aqui alguns exemplos, né? Amoxicilina, 15 litros. A amoxicilina, ela é bem hidrofílica, ela não sai muito da circulação. E, no entanto, ela já tem um VD maior do que uma pessoa de 70 quilos tem, que tem de 3 a 5 litros. Já é 15. Então, sempre o VD é grande, porque ele faz essa relação entre a dose administrada e a concentração obtida. Já a cloroquina, se eu der uma dose para ela, ela vai se distribuir como se fossem 13.000 litros, tá? Obviamente que ninguém tem 13.000 litros, mas ela sai tanto do sangue, porque ela é tão lipossolúvel, que quando eu vou pegar a primeira concentração, a concentração é muito baixa. E dá a impressão, então, que ela se distribuiu num volume imenso, tá? E a prática disso é que eu posso estabelecer essa relação. Eu sei o que eu vou encontrar quando eu der uma dose de tantos miligramas. Essa é a ideia do VD. Mas voltando aqui, o VD é muito importante para as doses de ataque, o clearance é muito importante para as doses de manutenção. Esses dois se chamam parâmetros farmacocinéticos primários. E os dois vão dar origem a um parâmetro farmacocinético secundário, que é a meia-vida. A meia-vida, ela depende do VD e do clearance. A meia-vida é um parâmetro farmacocinético secundário, porque depende dos dois primários. Se um fármaco tem um VD muito grande, ou seja, ele se espalha muito fora da circulação, a meia-vida dele vai ser alta. Se o clearance ele for muito pequeno, a meia-vida também vai ser alta, certo? Então, a meia-vida depende dos dois. Aqui eu tenho um gráfico mostrando um fármaco que tem uma meia-vida longa, tá? No caso, é o fenobarbital, 4 dias, 96 horas. Veja aqui, nesse caso, eu demoro para, se eu for administrar as doses de manutenção, eu demoro para chegar num nível estável. Demora para chegar na CSS, tá? E aí, o que me define o quanto tempo eu demoro para chegar numa CSS, seja aqui em qualquer medicamento, não é o número da dose, certo? Não é na quarta dose, não é na oitava dose, não é na segunda dose, vai depender da meia-vida do medicamento. Então, se tem como regra que em aproximadamente 4 meias-vidas você chega na concentração de steady state. Você chega no equilíbrio, no ponto em que você realmente tem certeza que ele está compreendido na faixa terapêutica. Tá? Então, aqui para o fenobarbital vai demorar uns 16 dias, porque a meia-vida dele é longa. Lembremos que a miodarona tem uma meia-vida de mais de 25 dias, certo? Ou vamos pensar num caso que é interessante, a levotiroxina. A meia-vida da levotiroxina é por volta de 7 dias, uma semana. Se alguém mudou a dose e está tomando a levotiroxina e está na segunda semana de tratamento, a tendência é que a dose esteja alta. Por quê? Porque ainda não estabilizou e a pessoa já está, por exemplo, tendo manifestação de taquicardia, ansiedade, sudorese. Só para entender como saber a meia-vida e multiplicar por 4 para saber quando que ele vai estar estável, quando as administrações são regulares, iguais e tal, quando vai entrar na CSS, quando vai entrar no equilíbrio, certo? Ou eu não poderia, teoricamente, coletar vanco antes de estar na CSS. Por quê? Eu preciso que esteja no equilíbrio. Se não está no equilíbrio, não está me contando o que está acontecendo, certo? Ok. A meia-vida de um fármaco é constante e ela é tabelada, pois o VD e o clearance também são constantes e tabelados. Então, a meia-vida ela é constante e tabelada.
Para a gente pode parecer também normal. Ah, meia-vida, você sabe que ela é constante. Você não questiona isso, mas nem para todo fármaco ela é constante, não. Tá? Se ele tiver uma cinética não linear, e a gente não vai compreender isso na aula de hoje, assim, não vai estudar isso na aula de hoje, na palestra de hoje, mas tem que ver a linearidade para isso, para ver se o medicamento tem um fármaco com cinética linear. Se não for, ele não tem meia-vida, ele não tem um tempo em que a concentração cai à metade. E quando ele vai entrar na CSS, é um mistério. Tá? É mais difícil de prever. Então, a meia-vida de um fármaco constante, ela é tabelada. Exemplos de meia-vida: amicacina, 2 horas e 18 minutos, ciclosporina, 15 horas, metronidazol, 8 horas e meia, fenobarbital, 4 dias. E a gente tem outras meias-vidas maiores, né, que eu não coloquei aqui. Só que a meia-vida tabelada pode não ser a do seu paciente. Se modificar o clearance, a meia-vida ela vai mudar. O clearance é o denominador daquela equação. Tá? E é fácil modificar o clearance. De repente, a excreção é renal, o rim está comprometido, os rins estão comprometidos, o clearance vai mudar. Ou com problema hepático. Tá? Tem situações que aumenta o VD. Então, não serve para todo mundo. E aí é que entra a individualização da dose, em que você vai buscar para o seu paciente condições que sejam adequadas a ele, não seja o populacional, certo? Porque a dose de manutenção, a dose de ataque são baseadas em parâmetros populacionais, e aí não teria esses parâmetros adequados para esse paciente. Aí, nesse momento dessa palestra, eu pensei, eu vou falar sobre medicamentos que não usam a lógica da faixa terapêutica. Tá? Daí eu fiz uma curva aí, porque eu acho que isso é importante a gente falar também. Então, até agora, a gente falou de fármacos que precisam entrar na faixa terapêutica e se manter nela para ter o melhor efeito. Mas tem fármacos que não obedecem essa regra, que vão ter, então, uma modelagem PK/PD, principalmente anti-infecciosos. Desde a década de 90, se percebia que, puxa, não funciona colocar a amicacina dentro de uma faixa, a vanco dentro de uma faixa, não funciona isso. E com vários estudos foi se realmente mostrando que não funcionava para todo mundo esse paradigma da faixa terapêutica. E aí hoje a gente tem outros critérios, embora seja bem difícil, desde, sei lá, a implantação das diretrizes até que todo mundo esteja alinhado com esses procedimentos, né? É muito difícil vencer as barreiras, mas eu queria só, então, falar desses anti-infecciosos e os tipos, né, de lógica que eles têm, que são diferentes da faixa terapêutica. Então, por exemplo, quem determina são os índices PK/PD, né? PK de farmacocinética, PD de farmacodinâmica. Índices entre um parâmetro farmacocinético e um parâmetro farmacodinâmico. Então, para os anti-infecciosos, o parâmetro farmacodinâmico é a concentração inibitória mínima, né? ACIN ou MIC. E para os antibióticos dependentes de concentração, é importante que eles cheguem numa concentração muito alta acima do SIM, para que eles tenham o melhor resultado terapêutico, menor resistência e menor efeitos adversos, tóxicos, na realidade. Tá? Então, se a gente pegar nos aminoglicosídeos uma amicacina, é melhor que ela seja dada numa concentração de 8 a 10 vezes o valor da SIM, do que ela seja mantida numa faixa terapêutica, porque ela vai resultar em menos ototoxicidade, nefrotoxicidade, mais resultado terapêutico também para o combate à infecção, com menos efeitos adversos. Então, veja, é uma outra lógica. Tá? A faixa terapêutica não funciona para antibióticos concentração dependentes.
Outro tipo de antibióticos que nós temos são os antibióticos dependentes de tempo. Para esses, que são principalmente, né, os beta-lactâmicos, penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos, o ideal não é que ele chegue em concentrações muito altas e nem que ele fique oscilando acima de uma faixa terapêutica. Não, ele pode chegar numa concentração acima do MIC, ficar um tempo, cair abaixo do MIC e na outra administração ele fazer esse ciclo todo de novo, tá? Então tem carbapenêmico que vai depender da infecção, né? Mas tem carbapenêmico que pode ficar num período entre administrações apenas 40% acima da SIM, tá? 60 abaixo, 40% do tempo acima da SIM. Então, isso rompe muitos paradigmas, né? Então, como eu disse, de acordo com a infecção, tem uns que vão ser 70% acima, 80%, tem uns que recomenda que tem uns antibióticos beta-lactâmicos e em certas infecções que precisam ficar 100% acima, mas não são todos que precisam 100%, tá? Eles precisam, segundo a infecção e segundo o antibiótico, ficar uma certa porcentagem. Então, isso é uma quebra de paradigma também, porque se tinha a ideia de que se cair a concentração, você já está perdendo a eficácia do antibiótico, não nos dependentes de tempo. Tá? Então, aqui a gente tem FT, quer dizer, a fração do tempo que ele permanece acima da SIM é que importa para ele ter um efeito admissível, né? Que seja o melhor efeito, na realidade. Eu peguei as curvas de um artigo que mostrava sempre o mesmo formato, tá? Mas aqui o formato deveria ser diferente, tá? Para uma fração, ele não precisa chegar numa concentração alta aqui. Ele vem aqui, ele pode ficar aqui, e daí descer até a outra até a outra administração. O importante é que ele fique acima e constantemente acima. Depois ele pode cair. E por último, o que falta? Já foi concentração, já foi tempo. Aí a gente vai chegar na vancomicina e ela é concentração e tempo dependente. E o que vai reunir, qual é o parâmetro que diz sobre concentração e tempo ao mesmo tempo? É a área. Tá? Então, a gente tem antibióticos dependentes de concentração e de tempo. Um exemplo clássico é a vancomicina. E aí o índice PKPD dela é a área sob a curva, ela tem que estar acima da concentração inibitória mínima durante o período de 24 horas, né? Acho que é 400 a 600 vezes, né? Obrigada. Então, é outro paradigma. Eu preciso, quando na estabilização, porque a gente tem, né, a dose de ataque empírica, e aí vai começar as doses de manutenção. Teoricamente, quem fazia vanco no modo mais antigo precisava de muitas horas, né, de administração para chegar na CSS, e aí fazia a correção, o monitoramento e a correção quando chegasse na CSS. Por isso que CSS é super importante, né? Hoje em dia se tem aplicativos que levam em consideração técnicas bayesianas, de inferência bayesiana, que ele usa muito recurso computacional, mas esses aplicativos conseguem muito rapidamente saber em qual concentração vai se estabilizar, em qual área vai se chegar com uma dose. Ou mesmo sem dose nenhuma, ele é capaz, pelas características do paciente, de sugerir uma dose de ataque diferenciada. Porque ele calcula a probabilidade de dar certo. É uma coisa assim impressionante. Muito
Muito legal. Mas então a ideia seria essa, né? Outro paradigma, é ver de um outro jeito, não ser algo que a faixa terapêutica me diga que quanto eu tiver a concentração dentro dela, eu vou estar correlacionado com o melhor efeito terapêutico. Mas rompe esse paradigma e vai para outras concepções que estão surgindo, principalmente para anti-infecciosos, mas é provável que possam ser estendidas para outros tipos de medicamento também. Muito bem. Então, eu agradeço e eu quero saber quanto tempo deu. Obrigada, obrigada. Desculpa a correria, mas eu estava tentando assim fazer cumprir a meta do tempo. Obrigada, professora, pela excelente aula. Obrigada novamente por aceitar o convite. Foi uma excelente aula, mais uma vez, um grande ganho para a nossa prática clínica, principalmente a Vanco, né, que é a vancocinemia, que a gente luta tanto aqui para conseguir. A Laura, ela que comanda aqui na Startip, ela vai até falar um pouquinho de como. É, ela vai falar um pouquinho, porque a gente está bem andado assim na parte da vancocinemia, os médicos estão ouvindo bastante a gente consegue ajustar bastante as doses aqui, porque a gente está monitorando de perto essa parte, então é muito importante a gente ter ouvido a sua aula. Eu vou abrir para perguntas agora. Professora, parabéns pela aula, estava magnífica, sim, me prendeu do início ao fim, que é uma coisa que eu tenho dificuldade, mas que eu gosto muito. E, assim, a primeira coisa que eu queria falar, dá para dar uma segunda aula? Porque, assim, a senhora falou bastante em linear, mas a gente também queria muito aprender sobre não linear, né? E falando ali na área sobre a curva, a gente faz a Pravanco, a área sobre a curva aqui no hospital, já estamos indo para completar o segundo ano, agora em agosto, que a gente implementou o protocolo. A gente está com um estudo para mostrar que a toxicidade da Vanco, quando você calcula o nível sérico por área sobre a curva comparado só com o vale, você tem menos nefrotoxicidade. A gente já tem alguns estudos que falam assim, mas a gente quer publicar um aqui no Brasil, né, que a gente não achou, então o objetivo nosso é esse. Vamos comparar o nosso passado, quando era só vale, com o nosso futuro, que presente, que é área sobre a curva, e a gente também usa um aplicativo, ele é não bayesiano, que é o do Sanford, mas a gente calcula, ele nos dá a área sobre a curva e a gente consegue, em cima daquele valor que ele nos deu, mexer em dose e frequência e ele estimar uma área sobre a curva que a gente consegue chegar dentro da faixa terapêutica quando está fora, ou está baixa ou está acima. E a minha dúvida é, pensando na gente ter que fazer esse ajuste, ou porque está em cima ou por estar abaixo, e pela Vanco ser tempo dependente, é melhor a gente mexer na frequência ou na dose? Então, pode ter ambas as possibilidades, né? No caso de verificar, né, com seu novo procedimento agora, ideal seria talvez ter uma ideia do que está sendo mais a razão pela qual não está dando certo, está necessitando de ajuste. Será que é o VD ou será que é o clearance? E isso pode nortear também para a política de modificação de dose, tá? É, então, eu te digo assim, não dá para saber assim nesse momento, mas eu diria que teria que investigar um pouquinho sobre essas possibilidades, do que está sendo alterado, o que está causando essa alteração, né? E então, na realidade, o que o bayesiano faz, né, que é diferente do que vocês estão fazendo, é calcular a probabilidade do que está sendo alterado de acordo com os resultados que são obtidos. Isso é uma coisa muito assim refinada, né? Será que por conta do perfil do seu paciente, qual será o problema que ele está apresentando para demandar uma, uma diferenciação da dose, um ajuste dessa dose? E aí ele calcula isso. Qual que é a probabilidade de ser
o VD é o seu clearance, tá? Então, mas assim, não daria para falar alguma coisa assim de bate-pronto, mas eu até me proponho a dar meus palpites, depois de conhecer melhor, mais profundamente os dados, né, de como está sendo feito, para ter uma ideia do que seria melhor ajustar. Porque, teoricamente, tanto faz. Você verifica, com as modificações, qual é a área que você vai conseguir fazendo aquelas modificações, né? Mas aí o melhor seria ter ideia de qual ajuste seria, até não por conta do resultado terapêutico, que você poderia ter vários resultados, mas por meio de facilidade de administração, mais a parte logística, do que um resultado diferenciado. A gente também tem perguntas online, mas eu vou dar aqui primeiro, depois está Marcos, depois eu te falo. Tá bom. Parabéns pela aula, professora. Esse tema, em particular, me encanta muito, porque eu acho que a gente, como farmacêutico, ainda tem muito que evoluir nesse tema, e eu penso que a gente tem muito a contribuir com ele ainda para a prática clínica, mas eu acho que a gente ainda tem que explorar muito mais, né? Até porque não é nem fácil, né? Explorar esse tema não é uma coisa tão simples, né? Mas eu acho que um dia a gente chega lá. Eu tenho uma pergunta primitiva e uma resposta que não entra na minha cabeça. Aí eu queria ouvir da sua parte uma interação medicamentosa assim polêmica sobre inibidores de bomba de prótons e levotiroxina. Que assim, o tempo de minha vida dos dois é grande, então eu entendo que eles interagem o tempo todo. E a orientação que geralmente a gente vê é para separar o horário de administração. E na minha cabeça isso não faz sentido, porque se eles têm tempo de meia vida mais longo, eles estão interagindo o tempo todo. Aí eu queria saber se dentro, não sei, se você tem alguma sugestão para esse tipo de acompanhamento, ou se de repente existe uma fórmula exata para a gente fazer esse tipo de acompanhamento. Essa é uma pergunta, né, que, na verdade, não foi respondida até hoje por ninguém. Na verdade. Não, verdade, não. Não, mas assim, que já foi uma pesquisa profunda que eu fiz sobre isso, né? Então, mas assim, de verdade, muitas respostas não foram esclarecidas porque não se sabe direito qual seria. Porque, na verdade, a maioria das práticas clínicas que se tem não é por teoria, é por prática, né? Alguém já disse, melhor a prática do que a gramática, né? Mas, então, ou seja, como é que eu sei? Eu não sei por teoria. Eu sei se eu pegar um grupo de pessoas e eu atribuir um tratamento junto, e eu pegar outro grupo, eu fazer um tratamento separado e eu verificar se houve alguma diferença. Ou seja, só se alguém fizer isso, vai saber de fato. Quando tem uma pergunta assim, a gente pode elocubrar, a gente pode fazer uma expectativa com base no que se conhece, né? Mas a verdade é que são puras especulações, né? É verdade, assim, fazendo especulação, então, né? É verdade, os dois têm meias vidas longas. Isso quer dizer que tomando o omeprazol, ou um inibidor de bomba de prótons qualquer, você teria um período, né, que você mudaria o pH do estômago, você poderia ter uma interação, então. Mas, de um modo geral, é uma regra que, como ninguém tentou fazer nada, a ideia é, antes de dar, essa é a resposta padrão, né? Eu estou dando porque só se sabe isso. Antes de administrar a nova dose do inibidor de bomba de próton, então você poderia ter a administração da levotiroxina, que você, na realidade, o inibidor ele não cobre o tempo todo. Quando está próximo da próxima administração, é quando ele tem a sua queda maior de influência na bomba de prótons. Então, seria dessa forma. Agora, se, sinceramente, forem dados os dois juntos, eu não sei se daria tanta diferença quanto realmente tentar fazer
uma grande elaboração, né? Sendo que o paciente, muitas vezes hospitalizado, tem tantos medicamentos para tomar, se realmente isso vai fazer diferença. Então, tá, na prática, assim, está aberto para fazerem realmente essas pesquisas, né? Que seria muito bem-vindo, isso seria algo a ser feito. Já tem o seu próprio microfone. Você viu? Professora, primeiramente, parabéns. É um assunto bem curioso para nós farmacêuticos, né? Inclusive, eu estava até conversando com a Edivane hoje de manhã sobre a parte de meia-vida medicamentosa. E aí, dentro desse assunto que ela estava conversando sobre os análogos do GLP-1, nós estávamos conversando sobre esse assunto e eu vou fazer uma pergunta especificamente para saber se existe algum estudo recente que indica alguma direção na questão da meia-vida, porque você vai procurar as literaturas, você verifica que para ter excreção total dos medicamentos é entre 4 e 5 meia-vidas, normalmente, né? Isso. E aí nós temos a situação de os medicamentos do análogos do GLP-1, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia indicou que em 21 dias, era isso, né, Edi? Em 21 dias você teria que em 21 dias para depois o paciente for fazer algum procedimento, né? Pelo que nós vimos, seria ali entre 3 e 4 meia-vidas no medicamento, porque ele se eu não me engano, a meia-vida dele é 5 dias. E aí eu queria saber se realmente é entre 4 e 5 dias essa meia-vida, se essa indicação é a ideal, né, da sociedade brasileira, e se existe algum estudo recente falando sobre essa meia-vida dos fármacos em geral. Então, tudo que eu possa responder, muitas vezes é dentro de uma perspectiva da farmacocinética nos aspectos mais genéricos, né? Então, sempre que alguém faz uma pergunta específica, pode não ser minha área de atuação, né? Então, como não é essa a área de atuação também. Sim, a gente tem como base que você tem o efeito terapêutico do medicamento instalado quando você vai dando o medicamento de 3 a 5 meias-vidas, mas a gente pega uma média de 4, ele se instala e aí ele chegou numa estabilidade. Parou de administrar o medicamento, ele começa a cair. Então, a concentração começa a cair, já não vale as 3 e 4 meias-vidas, certo? Não sei se é isso que você está perguntando. A eliminação, a gente faz também, porque a eliminação é assim, eu estou numa certa concentração. Quando passar uma meia-vida, ele já caiu a metade. Quando passar 2 meias-vidas, ele já caiu a 1/4. Pode ser que quando ele tiver caído a 1/4, eu já não tenho o efeito terapêutico assim importante. Então, se a gente distinguir uma faixa ou um limite mínimo no que o medicamento tem ainda uma atuação relevante, pode ser que em 2 meias-vidas eu já tenha já exaurido essa condição dele de ter uma plenitude. A gente usa também a regra das 4 meias-vidas para cair, mas ela é muitas vezes exagerada, tá? Porque ele cai de 100 para 50, depois de 100 para 50, de 50 para 25, 25 para 12,5. Em 4 meias-vidas, dá 6,25%. Né? Aí você fala, não é possível que com essa quantidade tão pequena ele ainda esteja com um efeito relevante. É muito pouco para ele ter um efeito. Mas não precisaria chegar aí, poderia ser alguma coisa mais olhada com caso a caso. Então, pensar, será que nessa concentração ele consegue ter um efeito terapêutico relevante? Às vezes, porque em 2 ele já cai a 1/4, né? Então, por isso que fala muitas vezes 3 a 5, porque vai ver caso a caso também. Você pode ter exceções. Então, teria que ver em que se baseou, né? Para ter essa. Mas assim, cada pergunta, né? Estou torcendo para alguém fazer uma pergunta fácil. Mas cada pergunta
Não, tem coisa genérica do tema, né? Então, se me perguntar alguma coisa genérica, sim. Mas, às vezes, sobre medicamento específico, é difícil porque você tem que parar. Eu posso responder, mas não aqui. Eu tenho que parar e olhar aquele caso. O Dai tem online. Você tá falando no microfone. Porque eu acho que talvez contextualizando, a professora vai entender melhor. Aham. Dentro do nosso protocolo de broncoaspiração, a gente traz essa questão dos inibidores de GLP-1, pensando em velocidade de esvaziamento gástrico, que é um efeito Sim. colateral deles. Então, a Sociedade Brasileira de Anestesiologista recomenda, né, um tempo maior, né, de 5 meias vidas, porque ainda que o medicamento não tenha um efeito terapêutico, talvez ele vai estar impactando na questão do esvaziamento gástrico do paciente. Isso pode ser um risco para o paciente na hora da anestesia. Beleza. Assim, quando eu falo de efeitos, são efeitos de um modo geral, né? Então, em geral, os efeitos terapêuticos cursam juntos com os efeitos colaterais, né? Então, conforme cai a concentração, cai tanto o efeito terapêutico quanto os outros que cursam juntos. Então, tem que ver exatamente se isso não é um procedimento que seja por uma ideia, né? É bom esperar tanto tempo, ou se realmente tem um fundamento. Só dá para ver isso mesmo verificando a literatura sobre isso e ver se tem um fundamento, né? Pode, porque uma coisa também seria se os médicos que recomendam isso têm na vivência deles, se bem que é uma amostra, vamos dizer assim, meio que viciada, mas na vivência dele, poxa, quando o paciente ele está a menos do que esse tempo, ele apresenta uma velocidade de esvaziamento gástrico que eu não estou esperando. Então, será que isso vem da vivência ou será que é uma suposição? Alguém ouviu alguma coisa sobre esse tempo e está aplicando para generalizar, né? Então, realmente é uma pergunta bem interessante. Eu vou pesquisar porque eu vou lembrar dela. Mas teria que ver de fato em que se baseia, porque muitas coisas o médico tem que tomar uma atitude e fazer uma proposta para evitar problemas para ele, certo? Às vezes não é a medicina baseada em evidências. Então, aí é essa pergunta: é a medicina baseada em evidências ou é uma. Sim, Eu acho que não deixa de ser, porque é um risco muito grande. A gente percebe muito isso nessa população que faz uso desse medicamento. E às sim. vezes eles não informam ou Então, não suspende o uso dentro do tempo que é recomendado. E a gente tem esse risco iminente de broncoaspiração que pode acarretar num desfecho muito desfavorável para o paciente, né? Então, né, se é uma observação recorrente, o ideal seria realmente se fosse reportado para todo mundo ter essa visão. Mas às vezes isso é um pouco difícil, né? Porque tem questões éticas e tal. Mas se está sendo visto, é aquilo que eu digo, é a prática e a gramática, né? Então, é claro que pode, de repente, broncoaspirar e já ter decorrido aquele tempo também, né? Isso tudo teria que ser estudado. Mas eu acredito que, assim, é importante ver a prática clínica e o que ela também está observando para reger as condutas. A pergunta do Maico agora, eu vou fazer, tá? Quando o paciente está recebendo um antibiótico que necessita de dose de ataque e muda para outro antibiótico da mesma classe que necessita de dose de ataque também, alguns médicos optam por não realizar a dose de ataque. Faz sentido? Eu entendo que não, pois dose de ataque está relacionado com a concentração terapêutica do próprio fármaco. Ele pergunta o que você acha disso. A dose de ataque foi dada de um medicamento Isso, aí e mudou. mudou por quê? Só para ter uma. É um caso bem comum, visando nefrotoxicidade, e que acontece geralmente aqui é o paciente está em uso de vanco, aí fez dose de ataque de vanco, está em uso de vanco. Eles resolvem passar para teico, teicoplaninina. E a teico ela tem recomendação de dose de ataque ali nos 2 primeiros dias, de 12 em 12, e depois se passa para uma vez dias. E eles optam por não fazer essa dose de ataque de 12 em 12.
e já prescreve como a dose terapêutica de uma vez dia. Então, é uma questão delicada isso também, né? Porque, teoricamente, você só conseguiria prever as concentrações terapêuticas com base no mesmo medicamento, mesmo que tivesse um mesmo mecanismo de ação e tal, né? Até porque são moléculas diferentes, né? Sim. O que acontece que, ao meu ver, né, fazendo essa mudança, você fica um pouco prejudicado, porque as meias-vidas de teico e vanco populacionais são quais? A de Vanco eu lembro que é 6 horas, agora Sim, sim. Teico eu não sei de Tá. cor mesmo. Tá. Mas porque se vai fazer depois a tentativa de ajuste, a gente tem que ter em mente que as concentrações elas são totalmente novas. É um outro medicamento, uma nova técnica, né, de análise, ela é totalmente nova. Em termos clínicos, o paciente, de certa forma, ele já está coberto com uma certa quantidade de antibiótico preliminar de uma outra administração. O que seria, talvez, porque eu nunca tinha visto isso, mas seria talvez, em termos de efeitos adversos, pudesse haver uma somação. Sim. Aí, saindo da farmacocinética e um pouco para a farmacodinâmica, poderia haver, também teria que ver o caso específico, Sim. mas poderia, embora farmacocineticamente não seja o ideal, mas talvez para evitar algum tipo de somação, um efeito aditivo dos dois, em algum aspecto que não seja o terapêutico. Ah, sim. Boa tarde. Não sei também se é um pouco primitiva a minha pergunta, como diria a Dai, mas é essa questão também da dose de ataque, que é uma coisa que não entra muito na minha cabeça, que a gente acaba não contando a dose de ataque para contar as doses até o steady state. Aí eu queria saber assim, se é isso mesmo e como explicar isso. No caso de Vanco também? Tá. Então, porque a ideia o steady state é aquele momento em que você dá uma dose e ela é perdida durante o tempo de administração, durante o tal. Então, tem que ser administração da mesma magnitude e um intervalo de tempo. Então, se tem uma dose de ataque antes, ela é outra dose. O steady state realmente eu dou uma dose e eu perco, eu dou e eu perco. Eu cheguei no estado estacionário, que a gente chama, tá? Se não for a mesma magnitude, embora a gente já esteja mais, né, próximo da faixa terapêutica ou até na faixa terapêutica, eu não vou ter jeito de ver o momento em que eu dou uma dose e eu perco aquela dose, dou uma dose e eu perco aquela dose. Mais alguma pergunta? Minha pergunta vai muito da questão hepática, do clearance hepático, né? Porque a gente pensa muito na parte renal, mas tem muitos medicamentos que a eliminação é quase que 100% hepática. Então, como é que a gente consegue usar esse tipo de eliminação na prática clínica? Então, uma outra coisa que é difícil você ver uma fórmula de ajuste com base na função hepática, né? Você vê com base na função renal, substituindo o clearance de creatinina, às vezes algum tipo de estimação de clearance de outro tipo, mas não tem isso. Então, é alguma coisa mais empírica mesmo, né? Mas impacta meia vida, né? Se você tem uma disfunção hepática, ele vai influenciar no clearance hepático, e aí você tende a aumentar a meia-vida. Então, muitas vezes, nesse caso, se foca mais no clearance, mas de uma forma que não é tão quantitativa, não tem uma quantitativa tão boa quanto é do clearance renal. Mais alguma? Então, não, obrigada, professora, mais uma vez. A gente Eu que agradece agradeço, muito. é muito bom estar aqui e quem sabe, né, a gente falar assim uma próxima para se, né, for útil para vocês, se for do interesse, ok? Obrigada. Professora,